Aleluia. Bom dia a todos. Graça e paz. Aleluia. Queridos, no dia 9/6, eu falei aqui no domingo pela manhã, sobre o mover do Espírito Santo. Essa ministração já está no canal da igreja, Verbo Arco Verde, no YouTube. E hoje eu quero continuar falando sobre esse tema. Então, o tema da mensagem de hoje é o mover do Espírito Santo, parte 2. Amém? Eu não consegui concluir o capítulo, eu parei no verso 7 e eu quero dar continuidade, compartilhando com vocês aqui sobre o mover do Espírito Santo. Amém, queridos? Antes de lermos algo aqui na palavra do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 12, eu quero só trazer para você o que nós falamos um pouco no culto que eu abordei esse tema. Então, eu falei sobre o mover do Espírito e eu expliquei o que é o mover do Espírito ou a manifestação do Espírito. Eu dei um exemplo que a manifestação do Espírito é o mesmo que alguém está por trás de uma cortina, essa pessoa abre as cortinas e vai para um outro ambiente, ou seja, se manifesta. Então, nós cremos nas manifestações do Espírito. Nós cremos que o Espírito Santo abre as cortinas e se move no nosso meio, como Ele quer, segundo a sua vontade, segundo o seu propósito. Amém? Eu enfatizei que nós servimos a um Deus que é uma trindade de pessoas. Nós cremos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um único Deus em 3 pessoas. Eu enfatizei unidade na diversidade e diversidade na unidade. Ou seja, o nosso Deus é único, porém trino. O nosso Deus é trino, porém único. Amém? E eu expliquei que isso tem muito contexto com os dons espirituais também, porque ainda que são diversos dons, mas existe apenas um só Espírito. Amém? Um só Deus, um só Senhor, existe uma só divindade, mesmo que haja diversidade nos dons. Expliquei um pouco sobre a diferença de o dom do Espírito Santo, relatado lá em Atos capítulo 2, verso 38, que é uma menção ao revestimento de poder. Expliquei a diferença de dons ministeriais, que são os 5 ofícios, relatados em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. E falei também sobre os dons espirituais, que se encontram em 1 Coríntios capítulo 12. E nós começamos a ler a partir do verso 1 até o verso 7, eu li. E agora eu quero continuar, eu quero ler novamente o verso 7 até o verso 10, com vocês, amém? Então hoje eu vou trabalhar aqui 3 versículos, do verso 7 até o verso 10 de 1 Coríntios capítulo 12. Mas antes, eu quero falar para vocês também que existe uma outra classe de dons que eu não compartilhei na ministração passada, e eu queria falar para vocês que eles existem também. Existem os dons chamados dons da graça. Abra sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, dons da graça. Romanos capítulo 12, só para eu te mostrar isso. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom, queridos. Dons da graça. Romanos capítulo 12, verso 3. Aqui é dito assim: porque pela graça que me foi dada, Romanos 12, verso 3, digo a cada um de vós, ou dentre vós, não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, quanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. Atenção no verso 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo o quê? Segundo a graça. Então, esses diferentes dons aqui são denominados no meio teológico como dons da graça. Amém? Então, diferentes dons segundo a graça. Quais são esses dons que nos foi dada? Aí ele diz, esses dons da graça, ele fala: profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério,
dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, está vendo que aqui há uma novidade? Isso aqui não está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Não existe lá o dom da contribuição. Está aqui. Então isso é uma outra classe. Aí ele diz, o que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Amém, queridos? Então eu não vou falar sobre esses agora. Eu só quis mostrar para vocês que existem outros também. Amém? Glória a Deus. Então abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero só ler o verso 1 e depois eu vou pular para o verso 7. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Corinto, eu só quero contextualizar um pouco para você a história dessa igreja. A igreja de Corinto, queridos, era considerada uma das igrejas mais carnais do Novo Testamento. Uma das igrejas que tinha mais um povo dividido, que o povo era extremamente carnal, que o povo tinha partidarismo, tinha pregador preferido. Isso não acontece aqui, né? Só acontecia lá em Corinto. Aleluia. Tem pregador preferido. O povo dizia ainda, escrevia carta para Paulo, para resolver questões da igreja. O povo estava envolvido com imoralidade sexual. O povo estava envolvido com todo tipo de coisas. Para você ter uma ideia, tinha divisão na hora da ceia. Os irmãos iam participar da ceia do Senhor e estavam tendo confusão. Tinha irmão que estava se embriagando na hora da ceia. Tinha irmão que não estava esperando um pelo outro. Estava tendo confusão de tudo que você imaginar. Estava existindo na igreja de Corinto. Mas era uma igreja que tinha os dons espirituais. Isso transmite algo muito importante para mim. É possível nós sermos uma igreja dos dons espirituais e não sermos uma igreja santa. Sabe por quê? Porque manifestação do Espírito não é aprovação de caráter. Deus já havia rejeitado o rei Saul. E a Bíblia fala, e o Senhor rejeitou o rei Saul. Mas diz a Bíblia que tendo ele visto alguns profetas, foi lá e profetizou entre eles. Aleluia. A palavra do Senhor fala, queridos, em Mateus, que muitas pessoas dirão ao Senhor lá no dia do juízo final: curei em teu nome, profetizei em teu nome, fiz milagres em teu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então é possível alguém se mover num dom sem necessariamente pertencer ao Senhor, estar andando em santidade. Aleluia. Escuta o que eu vou te dizer aqui. A manifestação de um dom através de uma pessoa revela o poder de Deus, não o caráter da pessoa. Então é possível um dom se mover por meio de uma pessoa e a pessoa ainda não ser tratada no caráter, não ser madura em algumas áreas. Então por isso que nós vemos muitas vezes pregadores que são extremamente ousados e usados por Deus na televisão, nas mídias sociais, nos cultos, mas eles são extremamente carnais. Eles são maravilhosos no púlpito e reprováveis no dia a dia. Palavra de salvação. Então, queridos, Paulo, aqui na igreja de Corinto, ele vai trazer um equilíbrio não apenas da atuação dos dons espirituais. Ele vai dizer que seria uma incoerência as pessoas estarem sendo usadas por Deus e elas desprezarem uns aos outros. Por isso que nesse capítulo ele vai dizer: nós somos membros uns dos outros, porque nós somos enxertados por um só Espírito no corpo de Cristo. Então aqui ele não vai tratar apenas dos dons, ele vai tratar também sobre a unidade cristã, amém? Então no verso 1 ele diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Como eu falei no culto em que eu ministrei sobre o mover do Espírito, inverte o versículo e você tem a resposta. Eu quero que sejais conhecedores, sabedores a respeito dos dons espirituais. É isso que Paulo está querendo dizer.
Agora, por que Paulo tinha intenção, tinha propósito, que aqueles irmãos em Corinto soubessem a respeito dos dons espirituais, para que eles não errassem? Não era para proibir a manifestação dos dons, não era para inibir os irmãos que estavam falando em línguas ou fluindo em um dos 9 dons espirituais, mas era para educá-los, era para corrigir, para trazer uma compreensão para eles, que eles poderiam se mover nos dons, mas com equilíbrio. É provável que nessa igreja, um teólogo chamado D. Carson, ele diz isso, é provável que na igreja de Corinto tinha tanta competição, que estava tendo competição quem era que se movia mais nos dons. Tinha competição na ceia, tinha competição de quem era o melhor pregador, tinha problemas na área de casamento, tinha problemas de tudo que você imaginar nessa igreja. Provavelmente dentro da igreja tinha problemas também sobre a pessoa que era considerada mais espiritual. Aleluia. Talvez tivesse irmão ali dentro da igreja que estava dizendo assim: eu sou usado na palavra de conhecimento, eu sou usado na palavra de sabedoria, no discernimento de espíritos, e você não. Então, para trazer um equilíbrio, Paulo vai explicar algumas verdades aqui, do capítulo 12 ao capítulo 14. Eu creio que daqui para 2052, eu termino minha ministração sobre os dons espirituais, do capítulo 12 ao capítulo 14, aleluia. Eu tenho um pastor amigo meu, foi meu professor de línguas originais, que ele está expondo o livro de Gênesis há 3 anos, e ele agora está no capítulo 18. 3 anos expondo o livro de Gênesis todo domingo à noite. Ele agora está no capítulo 18, já fazem 3 anos. Porque ele expõe verso a verso, explicando detalhe a detalhe, para que traga luz para a igreja do Senhor. Amém, queridos? Então eu creio que daqui para 2052, se o Senhor Jesus não voltar, eu termine falando sobre esses 3 capítulos que pertencem a uma sessão apenas. Amém? Mas só para que você tenha uma ideia do que eu falarei futuramente, segundo se o Senhor quiser, amém? Porque pode ser que Ele não queira que eu fale. Para você ter uma ideia, só para você ter uma noção do quanto Paulo quis equilibrar as coisas. Capítulo 12 de 1 aos Coríntios, Paulo fala sobre os dons espirituais. Amém? Amém? Capítulo 14, capítulo 13, Paulo fala sobre um caminho sobremodo excelente, chamado amor. Capítulo 14, Paulo fala sobre a ordem na igreja e a importância da profecia dentro de uma igreja local e o cuidado com as línguas. Não é interessante que Paulo coloca o amor entre manifestações? Porque parece que Paulo está dizendo assim: olha, para que haja uma essência, para que haja um equilíbrio nessas manifestações, há uma necessidade de que vocês estejam encharcados, de amor. Amém? Ainda que vocês possam falar todo tipo de idioma, ainda que vocês possam conhecer e se mover em vários dons, se não tiver amor, não funciona de nada, não serve de nada. Então o amor equilibra os dons. Repito, o amor equilibra os dons. Aleluia. 2 pessoas repetiram. Diga comigo: o amor equilibra os dons. Amém. Então, olha comigo aí, por favor, o verso 7. Paulo diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Eu teria muito a falar sobre esse verso 7, e eu quero aproveitar o tempo que tenho para expor, já que serão 3 versículos, eu quero expor mesmo usando alguns detalhes. A primeira coisa que Paulo fala aqui, ele cita a manifestação do Espírito. Essa manifestação do Espírito é o mesmo que o mover do Espírito, a atuação, a ação do Espírito Santo no nosso meio. Ele diz que essa manifestação do Espírito Santo, ela é concedida. Alguém diga comigo: concedida. Veja, aqui, isso é muito importante, Hegel fala isso também. Os dons espirituais são concessões do Espírito Santo para um fim proveitoso. Não é você quem ativa o dom espiritual.
Não é você quem diz, é agora eu vou ser usado na palavra de conhecimento. E aí você começa a querer adivinhar as coisas na vida da pessoa. Não é você que diz, agora eu vou fluir nos dons de curar. Não, é o Espírito que faz por meio de você, por meio de mim, por meio de nós, segundo a vontade dEle. Então, os dons espirituais são concessões. Aleluia. O verso 7 ainda ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Ou seja, essas concessões dos dons têm que ter um propósito. Como eu já falei em outro momento, não há manifestação do Espírito sem um propósito específico. Se o Espírito estivesse movendo no nosso meio, tem que existir um propósito. Amém, queridos? Tem que existir um propósito. Alguém será alcançado, alguém será ministrado de uma maneira sobrenatural, curas acontecerão, milagres acontecerão, discernimento de espíritos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Os dons vão fluir no nosso meio para um fim proveitoso. Por isso, queridos, que é importante nós estarmos disponíveis ao mover do Espírito, porque pode ser que Ele queira se mover no nosso meio para alcançar pessoas. E Reagan diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim: eu posso orar por alguém usando minha fé. Simples, não precisa de uma atuação de um dom. Eu posso acreditar, impor minhas mãos e a pessoa receber a cura. Ele diz, mas se um dom se manifestar, é um empurrão. É como se fosse assim: olha, você pode fazer isso crendo, porque a Bíblia fala, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você pode fazer, mas se o dom se manifestar, é como se desse um novo gás, uma força se manifestando sobrenaturalmente. Amém, queridos? Eu tenho provado de algumas manifestações do Espírito Santo na minha vida, e eu tenho percebido o quê? Todas as vezes que é uma manifestação do Espírito, se tratando na área da cura, a pessoa era curada instantaneamente. Não há um caso que eu me movi em um desses dons aqui, na área de cura, que a pessoa não foi curada instantaneamente. Não há um caso. Não há um caso. Agora, se for usando minha fé simples, a fé, a oração simples, aí eu já vi de fato pessoas não receberem a cura na hora e receber depois. Amém, queridos? Continuando, a manifestação do Espírito, verso 7, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O que eu gosto de dizer é que quem está se manifestando não é o Espírito, conforme ele diz? Sim ou não? Mas ele diz o quê? Visando um fim proveitoso. Isso me mostra que o Espírito Santo, ele tem uma visão correta para a sua manifestação. Aleluia. Isso quer dizer que o Espírito Santo não se move no nosso meio sem algo que Ele mesmo arquitetou, planejou antes. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo sabia desse culto. Aleluia. O Espírito Santo sabia as pessoas que estariam aqui. E sabendo disso, Ele planejou o momento ideal para Ele se manifestar. Aleluia. Aleluia. Verso 8. Porque há um. Então ele está dizendo assim, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque há um. Aleluia. A um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Eu vou ler tudo e venho explicando. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Amém? O verso 11 vai dizer que tudo isso acontece segundo a vontade do Espírito. Ele faz essas manifestações. Ele distribui esses dons. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que existem repetições que devem chamar a nossa atenção aqui.
Todas as vezes, queridos, que você estiver lendo um texto na Bíblia, que uma palavra, um termo, o nome de uma pessoa se repetir, preste bastante atenção, porque talvez o autor inspirado estava querendo justamente chamar nossa atenção para isso. Então, existem repetições aqui, que eu quero citar pelo menos duas. Existe a repetição, a um, a outro, a um, a outro, a um, a outro. Quem percebe isso? E existe mesmo Espírito, mesmo Espírito, mesmo Espírito, mesmo Espírito. Percebeu isso? Quem percebe isso no texto? Todos? Então vamos lá. A um a outro, a um a outro, a um a outro, evoca diversidade. Mesmo Espírito, mesmo Espírito, mesmo Espírito, unidade. Então o que Paulo está querendo transmitir para nós aqui é: mesmo que o Espírito se manifeste através de Anthony, através de Filipe, através de Saulo, através de Andrés, diferenças, diversidades, mas unidade no Espírito. Não há manifestação do Espírito para trazer confusão, para trazer divisão na igreja. Se a igreja de Corinto tivesse de fato se manifestando no Espírito, biblicamente ela não seria uma igreja dividida. Por isso que Paulo teve que corrigi-los. Amém, queridos? Aleluia. Enfatizando outra verdade aqui que nós encontramos no texto. Ele diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Veja, ele não diz a sabedoria, ele diz a palavra da sabedoria. Veja, ele não diz o conhecimento, ele diz a palavra do conhecimento. Kenneth Hagin, ele divide esses dons no livro dele, a respeito dos dons espirituais. Ele tem um livro chamado A Respeito dos Dons Espirituais, e ele tem um grande chamado O Espírito Santo e Seus Dons. Hagin divide, e isso não foi de Hagin, isso já era da teologia pentecostal, mas Hagin divide a classe dos 9 dons aqui, ele divide em 3 classes. Ele fala dos dons de poder, que são os dons que fazem algo. Aí ele coloca dom da fé, operação de milagres e dons de curar, dons de poder. Hagin também coloca nos livros dele, apresenta isso, os dons vocais, que são os dons que dizem algo. Aí tem profecia, línguas, variedade de línguas e interpretação. Hagin também fala sobre os dons que revelam algo. Aí ele diz: palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Eu concordo com Hagin nesse entendimento que é possível de fato a gente encontrar essas verdades. Só que eu quero, observando o texto aqui para vocês, eu quero mostrar para vocês que Paulo não faz essa divisão que os teólogos apresentam. Paulo faz uma outra divisão. Aleluia. Como assim, Saulo? Paulo faz uma outra divisão. Paulo faz uma mistura. Olha, escuta isso. Paulo pega dons de poder, pastor Lucas, dons de poder e no meio coloca um de revelação. Ele pega dons de revelação e no meio ele coloca um dom vocal. Paulo pega dons de revelação, dons vocais e no meio ele coloca um de revelação. Vamos ler o texto agora, ver se não é isso? Observa aí novamente o verso 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Nós aprendemos que isso é um dom de revelação. Amém? Revelação acerca do futuro de alguém. Número 2, a outro no mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Diga comigo, 2 dons revelacionais. Me diga agora qual é o próximo. Qual é o próximo? Então Paulo pegou 2 dons de revelação e colocou um de poder no meio deles. Aleluia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não estou dizendo que Hagin também não pensava assim. Ele pensava, só que eu estou expondo para vocês, assim como o Luciano Subirá faz e outros, eu estou expondo algo que nós podemos enxergar mais do texto. Amém? Não existe revelação completa, não existe teólogo perfeito. Nós estamos avançando.
Então, observando isso aqui, o que é que eu posso aprender? Que se eu colocar apenas as classes dos dons, repartindo, esses aqui são os dons revelacionais, aí eu penso que eles só se manifestam sozinhos. Revelacionais, 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 poder, poder, vocais, vocais. Mas se eu pego a lista de Paulo, aí existe uma interferência de um outro dom em outra classe. Isso mostra o quê? Diversidade. Diversidade na manifestação dos dons. O que isso quer transmitir para nós? Quer transmitir que Deus não está limitado a você ser usado por Ele, ou Deus se manifestar através de você na palavra de conhecimento, mas não quer dizer que no mesmo momento você não pode se manifestar num dom de poder. Eu já vi isso acontecer aqui na igreja. Quantas vezes eu estive ministrando, o pastor Johnny, creio que o pastor Lucas e outras pessoas aqui também, estávamos ministrando aqui a palavra do Senhor, e de repente a gente dizia assim: tem uma pessoa aqui que está com tal enfermidade. A pessoa vinha aqui e a gente orava e a pessoa era curada. Mas espera aí, que dom se manifestou? Se manifestou um dom na área da revelação, a palavra de conhecimento, e se manifestou dons de curar. Percebe que um dom operou junto com o outro? Reagan diz que é possível um dom operar juntamente com o outro para trazer um fim proveitoso. Amém, queridos? Então, essa lista continua, viu? Essa bagunça santa, Paulo continua falando aqui. Isso quer mostrar para nós que Deus não está limitado a se manifestar apenas quando os dons revelacionais estão se manifestando, apenas quando os dons de curar estão se manifestando. Ele quer que em cada dom, ou em cada classe dos dons, outro dom faça parte. Aleluia. Oh Jesus. Observa, verso 9 ainda. Há outro no mesmo espírito a fé. Agora preste atenção, o próximo dom. E há outro no mesmo espírito, dons de curar. Diga comigo, dons de curar. Nós vamos começar agora uma nova listazinha que Paulo vai dar. Número 1, dons de curar. Diga comigo, dons de curar. Número 2, operação de milagres. Diga, operação de milagres. O terceiro não era para ser outro de poder, mas o terceiro é o quê? Um dom vocal, profecia. Quem está percebendo isso aqui? Oh Jeová, aleluia, nos ajuda. Observa mais um pouco. Ele diz: outro, continuando, discernimento de espíritos. Há variedade de línguas, já misturou de novo. E há outro, capacidade para interpretá-las. Então, fazendo uma análise desse texto aqui, eu cheguei à seguinte conclusão: se nós usarmos as classes que nós temos conhecimento, os dons de poder, os dons revelacionais e os dons vocais, nós encontraremos a interferência de um outro dom diferente junto daqueles, ou na manifestação daqueles. Isso mostra para nós a realidade do contexto envolvido, porque o contexto da epístola é possível ser diverso, ser diferente e ser unido. Aleluia. Deus não quer que você seja igual a mim, até porque para isso há uma necessidade de ter apenas pele e osso. Aleluia. Então, queridos, você precisa entender que você é diferente, sim, e o Senhor quer te usar você sendo diferente, mas tudo isso não vai proporcionar algo diferente, vai proporcionar unidade no mesmo Espírito. Assim como o nosso Deus é uma trindade de pessoas, mas nós não adoramos a 3 deuses, nós adoramos a um único Deus em 3 pessoas, e a gente não entende esse mistério, mas cremos e adoramos. Assim também é possível você ser uma pessoa diferente, com temperamentos diferentes, ser usado por Deus em dons diferentes, e mesmo assim exalar e exortar e manifestar apenas um único Deus. Aleluia, aleluia. Falo ainda algumas coisas aqui, queridos, que eu percebo que são importantes nesse texto. Quando se divide a classe dos dons, dons vocais, dons revelacionais,
dons de poder, tenta-se explicar cada um deles. E eu vou começar a explicar. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou começar a explicar cada um desses dons para vocês. Diga comigo, os dons espirituais são 9 manifestações. Amém. São 9 manifestações. Eu dividi aqui conforme Reg apresenta e mostrei algo a mais conforme o texto nos apresenta. Mas eu quero chamar sua atenção para algo. A primeira pergunta que nós temos que fazer, seguindo a lista que Paulo apresenta, Paulo está apresentando uma lista para nós aí. Qual é o primeiro dom que ele cita aí? Alguém pode dizer? Vamos lá, gente, verso 8, qual é o primeiro? Palavra de sabedoria. Eu quero que vocês compreendam algo. Não é sabedoria, é palavra de sabedoria. Eu vou dizer para você o que esse dom não é, para tentar transmitir para você o que ele é. Amém? Ele não é sabedoria humana. Esse texto não está falando de sabedoria humana, até porque nós estamos tratando dos dons espirituais, então não é sabedoria humana. Amém, queridos? Segunda coisa, essa sabedoria aí não é aquela sabedoria que a Bíblia fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá sem lançar em rosto. Não é, sabe por quê? Porque lá ele fala, se alguém tem falta de sabedoria, então lá, qualquer pessoa que tem falta de sabedoria pode pedir e Deus dá. Mas aqui a manifestação é segundo a vontade do Espírito, quando Ele quer, e não é sobre todos, é sobre um, outro. Aleluia. Então essa sabedoria aqui, essa palavra de sabedoria tem que ser uma manifestação do Espírito. Você está percebendo isso? Agora, Reagan diz algo interessante, ele diz, não é livro, história de sabedoria, é palavra de sabedoria. Isso remete que você, quando estiver sendo usado por Deus, você não vai contar a vida, a história da pessoa, fazer igual um amigo meu, você não vai fazer um tratado teológico, revelacional da vida da pessoa. Não, Deus vai te usar para uma palavra de sabedoria. Ô Saulo, tudo bem, mas o que é palavra de sabedoria? Vou dizer para você o que Reagan fala e o que os teólogos falam. Reagan diz que palavra de sabedoria, quem é Reagan? Kenneth Reagan, fundador do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Kenneth Reagan diz que palavra de sabedoria é uma partícula da mente e do propósito de Deus acerca do futuro de alguém. Certo? Isso é o que Reagan fala. Agora, o que é que os teólogos falam? Eles falam assim, em que momento, eles questionam esse argumento de Reagan. Eles falam, em que momento no texto fala que isso aqui tem alguma coisa a ver com revelação do futuro? E eu tenho que reconhecer que nesse texto que apresenta a palavra de sabedoria, não tem nada que evoca futuro. E agora? Como é que a gente resolve essa questão? Bom, se eu pegar a definição da palavra sabedoria, ela traz a ideia de conhecimento aplicado, da aplicação do conhecimento. Mas também, sabedoria, ela transmite a ideia de algo novo. Por exemplo, você pode agir em sabedoria e fazer coisas que outra pessoa que agiu em sabedoria também não fez. Então isso transmite para nós algo novo. Então é possível que quando de fato aparece aqui palavra de sabedoria, é possível mesmo que seja uma manifestação de algo novo. E algo novo não pode ser do passado. Aleluia. Oh glória. Se é algo novo para todos, então só pode ser algo que ainda vai se manifestar. Então isso traz para nós a luz de que aqui pode ser mesmo algo relacionado ao futuro de alguém. Amém, queridos? Eu tenho algo a mais para falar também. Um homem de Deus que eu admiro muito a vida dele, chamado Luciano Subirá, ele disse que essa palavra de sabedoria, ela pode se manifestar através de um aconselhamento. Ele cita o caso
lá do Antigo Testamento, em que José no Egito, ele deu um conselho ideal para Faraó, e esse conselho era relacionado a coisas do futuro. Amém? Então é possível que isso esteja conectado à palavra de sabedoria mesmo. Amém, queridos? Ou seja, ela pode se manifestar como um conselho, mas ela pode funcionar também em uma manifestação direta. Mas isso acontece muito em aconselhamento pastoral. Às vezes um pastor ele chega para uma pessoa e ele diz para a pessoa assim: olha, se você fizer tal coisa, vai acontecer isso. Ele não tem certeza que vai acontecer. Ele não experimentou antes, mas ele diz aquilo ali de uma maneira sobrenatural: se você fizer tal coisa, vai acontecer isso. 3 meses depois chega a pessoa dizendo assim: pastor, eu fiz e aconteceu. Então é provável que exatamente ali estava se manifestando a palavra de conhecimento, trazendo algo acerca do futuro de alguém. Amém, queridos? Glória a Deus. Uma realidade que eu quero passar para vocês também é que João fala que quando o Consolador viesse, Jesus falando, ele revelaria as coisas que ainda iam acontecer. Então existe sim uma revelação de coisas que devem acontecer. Amém, queridos? Vamos avançar mais um pouco. O segundo que é citado aqui é a palavra de quê? Do conhecimento. O que Hagin diz? Hagin diz que a palavra do conhecimento é uma palavra da mente e do propósito de Deus acerca do presente e do passado de alguém. Esse é mais fácil de você defender no argumento do significado da palavra conhecimento. Porque o nome conhecimento em si evoca algo que você aprendeu. Amém? Se você aprendeu, ele está no seu passado e no seu presente. Então, quando se fala palavra de conhecimento, então é possível que aqui esteja falando mesmo do conhecimento da vida da pessoa naquele momento e também no passado da pessoa. Claramente não está, mas pode ser compreendido porque lá na frente, em outra ocasião, por isso que eu disse que em 2052 eu termino essa ministração, porque em outra ocasião Paulo fala: se vier revelação a outro. E aí quando ele diz se vier revelação a outro, ele fala como a ideia de alguém sentado ouvindo a revelação. Então é provável que as coisas estejam conectadas nesse sentido também. Então palavra de conhecimento seria uma palavra da mente e do propósito de Deus acerca do presente e do passado de alguém. Como se manifesta na igreja? É possível que alguém esteja pregando aqui, ou necessariamente não pregando, mas entre nós aqui na igreja, e a pessoa fale coisas que você não contou para a pessoa, que você não falou para ninguém, e a pessoa conseguiu acertar tudo. Estávamos agora na conferência de ministros, e vinha eu, Anthony, pastor Gilmar e Miqueias, e também o Elson. E nós falávamos coisas, na hora que nós estávamos indo para a conferência, nós falávamos coisas no carro, isso pela manhã, antes da conferência. Nós falávamos coisas, nós falamos sobre crescimento espiritual, nós falamos sobre maturidade na palavra, nós falamos sobre mover do Espírito, nós falamos sobre música, nós falamos sobre diversas coisas. E quando nós estávamos falando isso, conversando essas verdades, quando a gente chegou no culto, o que foi pregado? Pregar a mesma coisa do que a gente estava falando. Então, como ele soube daquilo dali? Nós entendemos que foi por meio da palavra de conhecimento. Amém, queridos? Você já foi em um culto em que o pastor estava pregando e parece que ele estava contando sua vida? Quem já foi num culto assim? Comigo já aconteceu. Parece que ele está contando sua vida. Parece que sua mãe, seu pai, sua tia, sua esposa, seu esposo disse tudo a ele. Uma vez minha mãe, queridos, estava em um culto e o profeta Herênio estava lá na outra igreja. Quem lembra lá do outro prédio? Estava lá no outro prédio e o profeta Herênio estava ministrando. E ele começou a dizer: tem uma senhora aqui, tem uma mulher aqui, e frequentemente você tem dores de cabeça e acontece isso e aquilo outro. Aí minha mãe chegou para mim e disse assim: Jânio contou tudo, não foi para ele? Eu disse: não, Jânio nem conversou com ele. Eu tenho certeza que Jânio contou. Eu disse assim: não, mas Jânio não contou. Isso aí é Deus revelando. Ela foi lá na frente e recebeu a cura instantaneamente e nunca mais sofreu com essas frequentes dores de cabeça. Amém, queridos? Então, fica atento aí, porque pode ser que Jeová revele algumas coisas aqui. Aleluia. Vamos mais. Está vendo que eu disse que talvez não desse para falar de tudo? Ele continua. No verso 9: há outro no mesmo espírito, a fé.
Essa fé aqui, como nós estamos falando de manifestações do Espírito, não pode ser a fé para a salvação. Porque a ideia aqui eram pessoas salvas que estavam sendo usadas nos dons espirituais. Então não é fé para a salvação. Não é aquela, pela graça de Deus, mediante a fé, vocês são salvos. Não, não é a fé salvífica. Também aqui, pelo que a gente entende, não se trata de um outro tipo de fé, a não ser uma fé especial. Hegel chama de fé especial. O que seria a fé especial, o dom da fé? Seria uma manifestação do Espírito passiva, em que você ativamente ou passivamente você crê para receber um milagre. Você crê de uma maneira extraordinária. Você percebe depois, se você vê um vídeo seu, ou ouvir sua ministração, você diz assim: não, eu não falei aquilo, não fui eu. Então, de fato, é uma manifestação do Espírito que acontece, que eleva o seu nível de fé de uma maneira tal que você crê para receber um milagre. Amém, queridos? Aleluia! Esse seria o dom da fé. O dom da fé está muito associado a manter coisas. Posso dar um exemplo aqui, que Hegel dá também? Quem lembra das pessoas atravessando o Mar Vermelho? Quem lembra? Hegel diz assim: operação de milagres abriu o mar. Dom da fé sustentou as águas. Eu concordo. Amém? Porque o que é a operação de milagres? É uma interferência do sobrenatural no natural, mudando o curso das coisas. Então, naturalmente, aquelas águas não poderiam se abrir. Ah, não, tem algo que pode acontecer, mas não se abria e o povo passava a pés seco? Não. A pés enxutos? Não tinha como acontecer isso, naturalmente não. Então, para abrir aquilo dali, houve uma interferência do sobrenatural, operação de milagres. E para manter aberto enquanto o povo de Deus passava, atenção, o povo de Deus passava, houve uma necessidade do dom da fé. Amém, queridos? Quero fazer uma aplicação aqui para você. Se prepare, porque pode ser que por esses dias Deus se manifeste, interferindo no curso natural das coisas, abrindo os caminhos e sustentando para você passar. E depois que você passar, fecha tudo. Receba, pode ser concurso público, pode ser uma vaga numa universidade. Aleluia, aleluia. Pode ser medicina. Aleluia. Segura aí. Aleluia. Pode ser uma ideia. Você sabe que uma ideia pode revolucionar uma nação? Uma ideia. Eu creio em interferências de Deus, trazendo ideias sobrenaturais. Existem coisas que outras pessoas ainda não pensaram. Existem coisas que outras pessoas ainda não pensaram, e pode ser que o Senhor revele para você. E você vai executar isso, e vai se sustentar por meio disso, e ainda trazer benefícios para o reino do Senhor e empregar outras pessoas. Meu Deus do céu. Vamos mais. Deixa eu ver a hora. Jeová me segura, Jeová. Vamos lá. Ele diz: a outro no mesmo espírito a fé, a outro no mesmo espírito dons de curar. E aqui é interessante, porque ele não diz a outro no mesmo espírito o dom de curar, ele diz dons de curar no plural. Então qual seria a ideia? São manifestações do Espírito na área de cura, mas não apenas de uma área, mas de áreas diferentes. Se você me ouvir ministrar aqui na igreja ou em outros lugares também, frequentemente eu farei o seguinte apelo: pessoas com problemas nos ossos. Mas se você ouvir um homem de Deus chamado R.R. Soares ministrar, você vai ouvir ele dizer assim: pessoas que têm caroços. Se você ouvir Jânio César, meu irmão, ministrar, você vai ver ele dizendo assim: pessoas que têm problema na audição. O que é isso? Os dons de curar se manifestando de maneira diferentes. Amém?
Então é possível que isso aconteça, o Senhor quer que isso aconteça no nosso meio também. Amém, queridos? Então, dons de curar remete à multiforme graça do Senhor, trazendo curas em áreas específicas. Reagan dizia que achava muito fascinante quando Deus se manifestava nesse dom, porque ele dizia que é como se fosse assim, prego batido e ponta virada, ou seja, acontece um milagre, não tem saída. Se o dom está se manifestando, geralmente, eu não vi nenhum caso, se você souber me diga, mas eu não vi nenhum caso que o dom de cura ou dons de curar se manifestaram e a pessoa não recebeu a cura instantaneamente. Pelo contrário, eu já vi vários casos assim. Vou contar um exemplo para você. Quem já ouviu falar no homem de Deus que escreveu um livro chamado Evangelismo por Fogo, Reinhard Bonk, o nome dele, um evangelista. Ele estava pregando em um lugar, uma tenda para mais de 20 mil pessoas, pregando sobre cura, e ele ministrou a palavra sobre cura divina. E após ele ministrar a palavra, ele chegou para uma mulher, existiam vários paralíticos, mas ele chegou para uma mulher que estava numa cadeira de roda, e ele disse assim: depois dessa mensagem, depois que eu preguei essa mensagem, a senhora acredita que Jesus Cristo pode lhe curar? Ela disse: não. Ele disse: eu acredito. Puxou ela pela mão e ela saiu correndo. O que aconteceu ali? Não foi a fé dela, não foi naturalmente a fé dele, mas foi uma fé especial e também o dom de curar em manifestação, que elevou a fé dele para ele crer, mesmo ela sem acreditar. E depois dessa cura milagrosa, os outros paralíticos viram aquilo e se levantaram e foram curados também. Aleluia! Manifestação para um fim proveitoso. Então segura aí. Pode ser que você não creia para o seu milagre, mas se o dom estiver se manifestando, se prepare. Se prepare, porque o Senhor pode interferir e manifestar o milagre na sua vida. Tem crente aqui que fala assim: eu não oro por pessoas em tal área porque elas não acreditam. Então esteja disponível para a manifestação do dom. Esteja disponível para Deus se manifestar através de você e dizer: sabe de uma coisa? Ela não acredita não, mas eu quero. Então levanta. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Então, eu vou parar. Eu não terei tempo para continuar expondo aqui o texto para vocês, amém? Eu não terei tempo para expor o texto para vocês. De fato, eu não terei tempo. Mas, eu quero, já passei 2 minutos do meu tempo, eu só quero terminar a leitura e fazer algumas orações, algo específico aqui, amém? Verso 10. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas. E há outro, capacidade para interpretá-las. Atenção no verso 11 e 12, eu quero ler com vocês. Ele diz, 11, 12 e 13, aleluia. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Eu quero chamar a sua atenção para algo aqui no verso 11. Por que Paulo insistiu tanto que é o mesmo Espírito? Porque uma igreja dividida precisava ter conhecimento de unidade. Aleluia. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Paulo está evocando novamente a unidade. Verso 13. Porque em um só Espírito todos nós fomos batizados. Isso aqui não é o revestimento de poder. Isso aqui é o batismo em Cristo. Isso aqui é quando você nasceu de novo, você foi pelo Espírito Santo mergulhado no corpo de Cristo, se tornou nova criatura. Os tradicionais falam que aqui, o cessacionista, os teólogos que não acreditam nos dons espirituais, na manifestação contemporânea dos dons espirituais, eles falam que aqui quer dizer que todo crente é batizado com o Espírito Santo. E que todo crente recebeu o batismo com o Espírito Santo e ele não precisa receber mais nada. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que o Espírito Santo é quem coloca o crente, por meio do novo nascimento, no corpo de Cristo. Amém, queridos? Leia o texto, ele está falando isso, olha aí, claramente. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Então aqui é novo nascimento. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Queridos, eu quero finalizar aqui minha mensagem compartilhando algo para vocês que está no meu coração. Esses dias, Deus tem ministrado ao meu coração o seguinte entendimento: se o meu povo tiver conhecimento da minha palavra e conhecer a minha palavra como ela é, não como tal teólogo disse, não como tal pregador disse, mas conhecer como ela é, se conhecer a minha palavra como ela é, eu me manifestarei como me manifestei no início. Você está entendendo isso? No início da igreja teve grandes manifestações. Por quê? Porque o povo acreditava na palavra como ela é. Então, se você acredita na palavra como ela é, sem muito ajeitadinho, sem muito arranjo, não, eu acredito. A Bíblia fala, Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se ele curou ontem, ele cura hoje. Se ele batizou com o Espírito ontem, ele batiza hoje. Se ele interferiu na vida de pessoas, ele interfere hoje. Eu falo pelo Espírito Santo. E queridos, eu creio, e eu sei que isso já está acontecendo no nosso meio, mas eu vejo, queridos, como que pessoas sendo lançadas como flechas, pessoas sendo lançadas como flechas em que na sua extremidade existe fogo, e elas são lançadas em lugares que pessoas estavam sofrendo, e você vai ser lançado pelo Espírito Santo, e lá você vai incendiar o povo com as chamas do Espírito Santo, e pessoas serão alcançadas, nações serão alcançadas, sociedade será mudada por causa da palavra e do Espírito. Amém. Aleluia! Diga comigo, eu estou pronto para ser usado por Deus como Ele quer. Diga comigo, eu sou diferente. Diga, mas eu sirvo a um Deus único. Diga, único. Diga, eu sou diferente, mas eu sirvo a um Deus único. Diga, Deus vai me usar de uma maneira diferente. Diga, um só Espírito. Diga, um só Senhor. Diga, um só Deus. Diga, diversas. Diga, diversas manifestações do Espírito através de mim. Através de mim. Através de mim. Aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. 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 Senhor, eu te dou graças. Obrigado por tua santa palavra. Obrigado pela luz do teu Espírito na compreensão dos dons espirituais, do mover do Espírito Santo. Eu te dou graças, Senhor, por essa compreensão. Obrigado por mais luz chegando nos corações e pessoas sendo ministradas a respeito disso. Eu creio que essa igreja de Arco Verde não é mais a mesma, não será, ela não é mais a mesma. Porque o Senhor já está interferindo aqui. O Senhor já está interferindo aqui. E grandes coisas ainda acontecerão. Grandes coisas ainda acontecerão. Grandes coisas ainda acontecerão. Grandes coisas acontecerão. Obrigado, Senhor, porque esse é o ano de grandes coisas acontecerem. Grandes coisas acontecerem. Aleluia, aleluia, aleluia.